Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro Sala Aberta. Vamos falar hoje sobre cadastro de instalações. Me chamo Lucas, sou consultor de onboarding aqui da VM Tecnologia, sou formado em administração pela UTF-PR aqui em Curitiba, atuo na área de onboarding no mercado de autoatendimento desde 2020, sou especialista em Customer Success e dentro dessa minha passagem pela VM Tecnologia já atendi mais de 300 clientes durante esse processo de onboarding e início de operação. Uma breve passagem pela nossa agenda. Primeiro, essas nossas boas-vindas, o que é o cadastro de instalação e como fazer um cadastro de instalação, tanto para vending machine, grua, lavanderia e VMLab. Ressaltando algumas questões bem importantes, como aceitação de dinheiro, aceitação de cartão e aceitação de dinheiro e cartão, quando você tem noteiro, moedeiro ou só aceitação em cartão, tanto para grua quanto para vending machine. Reforçando também a diferença entre lavanderia e VMLab. Lavanderia seria quando você tem a nossa VM Box inserida diretamente na máquina e o VMLab é quando você tem a utilização do totem VMLab. Temos aqui o nosso tempo de duração, apresentação de no máximo 30 minutos e perguntas de no máximo 30 minutos depois também. Caso vocês queiram, podem ir deixando as perguntas no nosso chat, que vamos ter essa resposta depois da apresentação feita pelo Bruno. O cadastro de instalação, o que seria o cadastro de instalação dentro do sistema VMPay? São todos os dados e configurações referentes à loja, né? Nesse caso aqui, a máquina, no local onde está instalado o equipamento. Então, na loja, no caso ali do VMLab ou da máquina, no caso de grua, de vending machine ou de lavanderia. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa saber para realizar um passo a passo dentro da plataforma. Primeiro, aqui, instalação de gruas, instalação também de lavanderia e de VMLab. Então, no sistema VMPay, como que a gente vai ver isso? No menu principal, vamos clicar ali em cadastros e instalações. Lembrando, um cadastro de uma instalação vai ser realizado toda vez que você for abrir uma loja nova ou inaugurar uma máquina em um ponto novo. O cadastro de instalação ele vai ter todas essas informações de local, de máquina, de VMBox. A gente vai vincular todas as informações anteriores. Então, para isso, a gente vai clicar em mais cadastrar na direita superior, como se estivéssemos cadastrando uma instalação nova, uma máquina nova que a gente vai colocar para vender. Temos primeiro a opção aqui do local, são um campo de seleção. A gente vai selecionar o local que a gente cadastrou previamente, certo? Sempre importante que o cadastro de máquinas seja feito de forma correta. Então, eu preciso cadastrar previamente lá em cadastros, máquinas, a máquina que eu realmente estou utilizando. Por exemplo, se eu for utilizar uma Opera, uma máquina de café, ou então vou utilizar uma Tango, uma máquina de snacks, né? Ou então a grua de diversões eletrônicas, meu VM Lave ou então minha lavanderia. Importante selecionar a máquina correta. A VM Box, isso aqui é bem importante também, tá, pessoal? A VM Box você vai encontrar no adesivo, na caixinha vermelha que você recebeu da VM. Então, aquele adesivo, você vai encontrar ele aqui. É bem importante que a gente selecione correto para que não dê divergência de estoque e de recebimento também. Então, eu preciso verificar qual que é a VM Box que eu estou colocando naquela máquina. Local interno, em qual localização mais detalhada vai ficar essa máquina. Então, por exemplo, eu coloquei aqui num condomínio, mas eu poderia ter colocado em um shopping, em um aeroporto. E o detalhamento dela, o local interno, eu poderia colocar como terceiro andar, junto à recepção, qualquer situação que facilite o entendimento de onde que vai ser encontrada a máquina. Reparem que é uma opção de preenchimento e não de seleção, como os três anteriores. Na sequência aqui a gente tem modo de pagamento. Modo de pagamento pode ser dinheiro e cartão e somente dinheiro. Isso aqui é bem importante. Caso eu não tenha nenhum noteiro, nenhum moedeiro na minha vending machine, eu tenho que colocar somente cartão. Isso não me impossibilita de aceitar, por exemplo, Pix. Isso aqui é apenas para informar o sistema VMPay que eu não tenho aceitação de papel moeda. Então, isso aqui é bem importante para a gente ter um controle de estoque e também de relatórios futuramente. Caso eu tenha tanto aceitação em cartão, em Pix, quanto tiver um noteiro ou um moedeiro na minha máquina, eu tenho que colocar dinheiro e cartão. E se eu não tiver aceitação cashless, lembrando, cashless é tudo aquilo que não envolve papel moeda. Caso eu não tenha aceitação de cashless, eu vou colocar somente dinheiro. Então, essa configuração é bem importante para o seu controle de estoque da sua máquina. Na sequência, nós temos o botão de visita. O botão de visita também é outra configuração bem importante, tanto quanto o modo de pagamento.
O botão de visita vai separar caso você tenha essa aceitação de papel moeda para fazer a coleta desse dinheiro. Então, caso você tenha aceitação de papel moeda e você precise fazer essa coleta desse dinheiro, você pode realizar ela tanto junto do reabastecimento quanto em um momento à parte. Ou seja, você vai ter um reabastecimento, ou, por exemplo, você quer ter uma outra pessoa para fazer essa coleta, ser uma outra pessoa, uma pessoa de confiança, uma pessoa responsável só para essa situação. A diferença desses dois botões, dessas duas opções, é um botão que a gente vai ver daqui a pouco sobre realizar o reabastecimento ou realizar o reabastecimento e a coleta. Na sequência, uma última configuração que vai se equiparar na importância dessas outras duas é a estratégia de reabastecimento. Nós temos duas opções de estratégia de reabastecimento, padrão ou somente por picklist. Qual que é a diferença entre as duas também? Isso aqui é bem importante. Somente por picklist, o reabastecimento só ocorre quando você cadastra uma picklist previamente. Quando você cadastra uma picklist previamente, você define a quantidade de produtos que você está levando para a vending machine. Quando você cadastra uma estratégia de reabastecimento como padrão, a confirmação, o sistema vai entender que todos os reabastecimentos foram realizados até você completar o nível de par. O nível de par, conforme a gente já vê também em planogramas, você define uma quantidade ideal e todo reabastecimento vai respeitar esse nível de par. A confirmação desse reabastecimento vai poder ser feito tanto no nosso aplicativo VM Config, quanto também na box, caso ela tenha um botão de visita. Descendo mais um pouco, a gente tem a opção de enviar notificações, caso você queira receber alertas dessa instalação. Habilitar configuração remota não vai se aplicar para esse segmento. Habilitar auditorias e habilitar calendário de auditorias por padrão, nós sempre orientamos que seja deixado dessa forma. Cálculos totais de troco, temos 3 opções também, default, por status de tubo de moedeiro e por auditoria. Isso vai variar de acordo com o modelo da máquina. Por padrão, também orientamos que seja a opção default. Por padrão, vamos deixar habilitado também a função cashless da VMBox. Então, a gente tem que deixar ela habilitada. Temos a opção de aceitação somente de cartões de débito e já temos também uma informação abaixo, que só é compatível apenas com transações TEFs via links. Então, você pode ter uma transação via links ou VertPay. As transações via links, você consegue ter essa aceitação somente de cartões de débito. Via VertPay, não. Então, importante esse detalhe. Tendo aceitação via links, basta marcar esse checkbox e você consegue ter dessa forma. Máquina de consumo livre, então a máquina que você quiser deixar ela para um consumo livre, você pode deixar habilitado esse checkbox só quando a máquina não tiver noteiro ou moedeiro. Tá? Então, quando a máquina tiver noteiro ou moedeiro, você vai ter que fazer essa configuração diretamente na máquina. Tem essa diferença também. Temos a opção de habilitar Bluetooth. Por padrão, nós temos que habilitar o Bluetooth. Então, para ter uma comunicação tanto do VM Visitor quanto do VM Config, para ter uma configuração de Wi-Fi, caso seja necessário, ou uma visita pelo VM Visitor também, nós temos que deixar o Bluetooth habilitado. Private Label, por padrão, deixamos marcado. Temos a opção do alerta de não venda, ele está como padrão do sistema, caso você queira colocar um alerta de não venda diferente para essa máquina, para essa instalação, você consegue em configurações, alertas de não venda, cadastrar um novo alerta de não venda. E ele terá uma opção de seleção, assim como em conjunto de regras. Conjunto de regras não se aplica para esse segmento. Nós temos ainda reiniciar após tempo de entrega esgotado e reiniciar após falha de entrega. São duas opções que elas só estão condizentes com a utilização, caso você tenha feito a aquisição desse periférico, que vai ser o VMBox Plugin. Então, é um equipamento à parte que precisa ser feita a aquisição junto com o nosso comercial para o reinício remoto da vending machine. Então, caso você queira reiniciar ela remotamente, nós temos o VMBox Plugin. Temos aqui ainda a opção de solicita CPF, ela não está mais sendo utilizada. Habilitar contactless para aceitar o pagamento por aproximação. E as outras informações daqui, habilitar verificação dos 8+ no totem, emite NFC, não se aplicam para a vending machine. Temos ainda do VM Visitor, caso você utilize, se deve contar a quantidade de produtos. Por padrão, ele vai informar como não,
pode marcar como sim também. Nós orientamos como não nessa questão para facilitar uma contagem. Temos ainda autorizadores QR Code, caso você tenha aceitação, por exemplo, via VMPay ou Pix ou PicPay, o Mercado Pago. Então, caso você tenha alguma dessas aceitações, basta marcar, lembrando que você precisa fazer o cadastro junto a essas empresas de carteira digital previamente e, posteriormente, informar o nosso suporte e aí sim habilitar na instalação. Finalizado, é só clicar em salvar. Aqui a gente viu de vending machine. Então, a gente vai ver na sequência o cadastro de instalação de grua, que ele é muito parecido. Então, a gente teve essa explicação um pouco mais abrangente sobre todos os campos, e agora vendo as diferenças de vending machine para grua, para laundry e também VM-Lave. Então, vending machine seria o mais completo deles. Para grua, para laundry e para VM-Lave, vamos ter pouquíssimas diferenças. Modo de pagamento para grua, caso você tenha aceitação de papel moeda, também tem essa questão de modo de pagamento dinheiro e cartão ou somente dinheiro. Caso você tenha lavanderia ou VM-Lave, nosso totem VM-Lave, você terá que colocar somente cartão. Botão de visita, mesma coisa, não tem aceitação de papel moeda, a gente sempre orienta que seja marcada essa segunda opção, realizar reabastecimento e coleta separadamente, enquanto caso você tenha junto a coleta, você tenha a coleta de dinheiro, você pode marcar qualquer uma das duas opções, caso seja junto, caso seja separado. Estratégia de reabastecimento. Como não temos o reabastecimento em lavanderia e VM-Lave, apenas o serviço, nós sempre orientamos que seja deixado como somente por picklist para facilitar a aplicação e também para gruas você pode deixar tanto como padrão quanto como por picklist. Por picklist você definindo a quantidade de pelúcias ou de brindes que vão ser colocados na máquina e por padrão já respeitando o nível de par cadastrado previamente. O envio de notificações e auditorias permanece da mesma forma. O cálculo totais de troco só é útil quando você tem aceitação de papel moeda. Vamos deixar habilitado também o Bluetooth. Máquina de consumo livre. Lembrando, ele vai só para vending machines. Ele não tem aplicação para grua ou para VM-Lave ou lavanderia. E tem a opção de somente cartões de débito. Descendo mais um pouco a barra de rolagem, nós temos ainda a opção dos VM Plugin, VMBox Plugin, ele é utilizado para as vending machines, e para grua nós temos o VMBox Plugin Mini. Do restante, vai ser da mesma maneira. O VM Visitor não vai ser utilizado para o VM-Lave nem para a lavanderia, não precisamos nos preocupar com essa configuração. Contactless é importante sempre atentar caso você queira receber esse pagamento por aproximação, não tendo a necessidade de inserir o cartão. Feito isso, basta clicar em salvar. Então, o que a gente notou aqui? O que é importante a gente prestar atenção toda vez que a gente for cadastrar uma instalação nova? Sempre atentar que se eu estou com a máquina cadastrada de forma correta, cadastrei em cadastros de máquinas a máquina correta, a VMBox ela está de acordo com a VMBox que eu estou colocando naquela máquina, modo de pagamento, se eu estou recebendo dinheiro e cartão, somente dinheiro, isso vai influenciar diretamente no meu controle de estoque e no meu relatório de vendas. Botão de visita, caso você tenha aceitação de papel moeda e caso você queira fazer a coleta desse papel moeda junto ou separado do reabastecimento. E a estratégia de reabastecimento somente por picklist ou padrão. Somente por picklist, você definindo quanto vai ser reabastecido e padrão sendo uma quantia sempre chegando no nível de par. Somente por picklist, lembrando, a gente orienta que seja marcado dessa forma para VM-Lave e lavanderia também. Aqui a gente teve toda a parte de cadastro de instalações, tanto de vending machine, quanto de grua, quanto de VM-Lave e lavanderia. É uma parte realmente bem simples, porém que possui 3 ou 4 questões que precisam de bastante atenção. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat, a gente já vai responder. Eu deixo aqui também o nosso QR Code para resposta da sua opinião, né? A enquete com a sua opinião, do nosso Sala Aberta. Sempre bem importante para a gente estar melhorando constantemente a sua opinião. Na sequência, vai entrar o Bruno para responder as perguntas, pessoal.
Boa tarde, pessoal. Sou o Bruno, também consultor de Customer Success da PM. Iniciando já o nosso processo de perguntas, temos aqui no chat a pergunta da Ana. Boa tarde. Tem como eu ativar uma instalação que foi inativa? Olha, Ana, já respondendo a sua pergunta, não é possível. Inclusive, a gente sempre orienta os clientes a tomar muito cuidado com essa opção dentro da instalação, pois uma vez a instalação sendo inativa, não tem como retornar, tá? Tivemos alguns casos de isso ser solicitado e tal, mas não é possível que você reative a instalação. Até ao clicar no botão na tela de instalação, ele pede uma confirmação, um botãozinho de com certeza, para que você não acabe fazendo isso sem querer. Não é possível. Temos também a pergunta da Carolina. Como faço o cadastro de uma Master Slave? Preciso de duas instalações? Só para ficar um pouco mais claro, né, a pergunta, no caso, a Master Slave seriam duas máquinas diferentes agregadas, né, com dois tipos de operações distintos. Essa máquina não é necessário cadastrar duas instalações. Tá? Nesse caso, ao cadastrar a máquina, você vai selecionar a Master Slave e o sistema já entende o padrão utilizado para essa instalação. Só é necessário, na criação do planograma, definir os produtos que serão utilizados em ambas. Então, isso você vai definir através da máquina, não da instalação, sendo apenas uma. Tá bom? Temos mais uma pergunta aqui da Ana. Eu consigo forçar uma auditoria fora do horário previamente cadastrado? Olha, Ana, a gente não indica que personalize o calendário de auditorias, é possível também, mas além disso, você pode enviar comandos no sistema. Eu vou compartilhar a tela para mostrar um exemplo de como a gente pode fazer isso. Selecionei uma de nossas máquinas aqui, por exemplo, e vou mostrar como a gente pode fazer para mandar uma auditoria fora do horário previsto. Então, dentro da nossa tela de instalação, pulando a tela um pouco para baixo, nós temos aqui algumas abas. Dentro dessas abas, nós temos a opção Auditorias. Ao clicar nessa opção, ela vai mostrar o histórico de auditorias, sendo utilizado manualmente ou não. E para enviar um comando, você utiliza a aba Comandos. Dentro dessa aba, temos a opção Enviar comando. Clicando nesse botão, ele vai apresentar qual é a instalação que você está, e aqui nós temos alguns tipos de comandos. No caso, nós temos aqui para dar crédito, alguns outros exemplos, e o auditar. Clicando nessa opção e mantendo o protocolo padrão de MQTT, clicando em salvar, ele vai gerar uma auditoria automática, naquele momento, né, manualmente. Referente às três dúvidas, caso tenha ficado ainda algum questionamento, algo mal esclarecido, tá? Pode nos posicionar. Temos mais alguns minutos para envio das perguntas, tá? Caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, estaremos encerrando o nosso sala aberta dentro de alguns minutos. Temos mais uma pergunta da Tamires. Boa tarde. Para que serve a opção reiniciar após falha de entrega? Ele reinicia a VMBox e o sistema de pagamento? Demora quanto tempo em média para reiniciar? Primeiramente, Tamires, essa opção de reiniciar após falha de entrega, ela se dá através de um dispositivo externo que nós temos chamado VM Plugin, tá? Ele fica ligado diretamente à sua máquina. A função dele especificamente é conseguir cortar a energia à distância, em alguns casos, inclusive nesse de falha de entrega. Então, ele vai cortar a energia da máquina, né, incluindo a VMBox. O tempo, em média, que ele acaba levando para realizar essa reinicialização é de 20 segundos, aproximadamente. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso sala aberta. Lembrando que é muito importante que seja respondido o nosso questionário de avaliação. Ele contribui muito para o processo de evolução do sala aberta. Tá? Deixamos na tela, inclusive, um QR Code para que possa acessar diretamente através do seu celular, ou através também do link no chat.